Gente, vamos falar da amostragem dos guris. Se a gente falou dos guris da base colorada, na sexta ainda o CCD tinha feito uma crítica aqui no programa também, falando sobre Edenilson e Cristaldo, que poderiam estar em campo, poderiam ser titulares, esses cascudos, que não deveriam ser eles, né, de primeira estarem ali. Mas a gente também viu os guris no lugar dos veteranos, né, CCD? Essa foi a primeira grande vitória. É sempre importante falar. A primeira informação que a gente tinha era do Thiaguinho jogar, tá? E depois se veio a informação, o Simon, que teve na reportagem, sempre veio a informação de que o Edenilson treinou também no meio-campo, tá? E a gente até fez essa ressalva aqui, dizendo o seguinte: nós vamos falar em tese, porque não vamos criticar a especulação. Mas a gente falou bastante sobre a importância do recado do treinador. E para mim essa foi a grande notícia, mais até do que a vitória, tá? Mais até do que a vitória. A notícia de que o Grêmio vai abrir espaço para todo mundo ter a sua oportunidade. E aí vai jogar o melhor. É só o que o torcedor quer. Eu não sei se o melhor tem 30 ou se tem 10 anos de idade. Agora, se ele é melhor, joga ele. E não a coisa institucional que é, não, o fulano eu trouxe aqui, ele tem que jogar. Não, joga o melhor. Joga o melhor. E é isso que a gente está imaginando a partir da entrada do Thiago e do Dodó e do Maurício Saraiva. Porque assim, o futebol é o seguinte. Vazou. Isso aí, o Maurício é muito mais experiente do que todos nós aqui, em matéria de comunicação. Gente, às vezes, o comunicador gosta de algum jogador. Às vezes ele erra, às vezes ele acerta. É verdade. Tá? Às vezes ele erra, às vezes é da vida isso. Pois o Maurício acertou em cheio. Ele viu um jogo da base e disse o seguinte: o bom é o Roger. E hoje o Maurício está consagrado, porque o Roger tá virando jogador de ponta e vai ser jogador. Vai ser jogador. Com 17 anos a gente não sabe se eles vão ser jogadores. A perspectiva é boa. Saber, né? Jogador de ponta, quando a gente fala, não é que vai jogar na seleção, é que vai jogar futebol na primeira linha do Brasil. Vai vingar na profissão dele. O César faz o carinho de lembrar uma observação que fiz logo que o Grêmio ganha a primeira das finais do Sub-20, 4-1, e depois nem é campeão. Toma um gol no último minuto lá em Belo Horizonte e não é campeão. Tu fez essa... Ontem tu falou, não quis chamar a atenção. Tu fez essa observação. Ele vai chamar agora. Não, é porque o Maurício ele não se valorizou devidamente. Tá. Ele fez a observação do Roger no jogo contra o Palmeiras na semifinal. Foi antes ainda, então, César? Na semifinal. Obrigado. Tanto é que quando eu vi o jogo, eu disse, porra, como é que o Maurício viu? Porque um dos meninos, ou não sei qual deles, tinha acabado com o jogo, acho que o Mac até, tinha acabado com o jogo, e o Maurício foi no cara da direita. Falou de outro. E tá, o Maurício falou, vamos ouvir. E aí no jogo, efetivamente, no jogo contra o Atlético, ele vai muito bem e tal. Obrigado. Tu olha o porte físico do Mac, do Roger, não tem comparação, né? O porte físico dos dois, para aguentar o tranco. Fala no mic. Não, é que o Mac é um cara que vai ter que passar. Ele tem um talento Já nato, passou, né? Já ganhou massa muscular. Não é suficiente. Claramente, ele ainda parece um jogador que o volante é capaz de jogar no alambrado. Franzino. Franzino. Bonito Franzino. Quase Flauzino. O Roger é um jogador de lado direito, de perna esquerda, de drible curto, de boa conclusão, de muita assistência. O Potter, se estivesse aqui, diria então, o Real Madrid contrata amanhã. Não é para tanto. Ele só precisa ter a chance, como o Thiago e como meninos talentosos, Cacau, de, entendo o talento, mostrar o talento, oscilar, voltar, subir e descer, porque meninos, adolescentes fazem isso, até que ele se afirme. Porque esse é um jogador feito pelo Grêmio. O investimento que o Grêmio faz pode render depois do campo, do resultado técnico, pode render dinheiro, como o Everton, como o próprio Arthur, rendeu lá quando vendido ao Barcelona. Então, o que precisava, e o Castro faz isso, eles têm talento, o jogo é contra o Avenida, o Gauchão é o terreno fértil para isso. E o Luiz Castro teve esse entendimento, os dois foram os grandes destaques do time. Mas esse lance aí que o Thiaguinho e o Gustavo Martins batem cabeça, se daqui a pouco o Avenida abre, o jogo tava 0-0, abre o marcador, imagina a pecha em cima do guri. Por isso tem que ter calma. Um erro não vai resumir a carreira dele pro resto da vida. Mas eu acho essa coisa eu concordo, sabe? Se tu perde o jogo, agora o rendimento desse time aí, toma um gol ali, faz os gols no segundo tempo, não... o bom jogador, ele resolve o jogo. O Thiago, o Maurício está tocando no jogador que faz as jogadas dos gols, faz gol,
e foi fundamental ali. Agora, o Thiago é um jogador de sustentação no meio campo. E tem assistência do primeiro gol, é dele. Também. Tá jogando muito o Thiago. Mas vocês acham que ter o fato de ter o Arthur ali junto potencializa muito o jogo deles, né? Claro. Então, assim, eles conseguem ter um jogo muito melhor. Isso a gente pode até jogar para uma comparação contra o do Internacional ontem. Se tivesse uma cabeça pensante como é a do Arthur, similar num time colorado, talvez teria levado ainda mais, né? Só que o Inter não tem o Arthur. Não, exato, eu sei. Mas eu tô te dizendo, se tivesse um pensador semelhante, um jogador que tivesse assim, teria mudado. Mas no exemplo da Cacau, caberia, por exemplo, César, se o Alan Patrick está no campo, o Benjamin dá o passe no Alan Patrick e recebe redondo na frente. O Alan Patrick já diz, seria Benjamin, diferente, não passa agora, fica. Sei lá em que língua, porque o Benjamin talvez não entendesse. Ele fala inglês. Mas o mais importante, lá na primeira pergunta que você fez, que é a da interativa, essa ideia que o Grêmio traz me parece melhor que a do Inter, porque o Grêmio decidiu que o Gauchão é parte da sua pré-temporada. Então ele abre já fazendo 3 pontos, e isso para o Grêmio foi um grande assunto. Olha só. Olha o Marco, bem atento, tá passando um Dodge Dart lá atrás. Vamos lá, ao vivo para o aeroporto, Marcos Souza. Deixar o programa ainda mais bonito. Olha, gente, como tá movimentado esse aeroporto, hein, Marco? Bom dia. Bom dia, Cacau. Bem movimentado realmente. Chama atenção até que, mesmo que não tenha acontecido um anúncio oficial, né, da hora e local da chegada do TT, a gente vê tem um contingente bastante interessante de torcedores aqui que aguardam a chegada do TT. Deixa eu dar uma conferida. A previsão é que ele chegue 10 para as 11 aqui em Porto Alegre. Então, assim, ainda dentro do Segue o Fio, a gente deve ter a chegada do TT aqui em Porto Alegre. Vai demorar um pouquinho aqueles trâmites, mesmo que seja um voo nacional, né? Ele chega num voo fretado aqui, um jatinho que vai buscar ele em São Paulo, mas a gente deve ter o TT ainda agora, antes do meio-dia, aqui passando, tranquilamente, para depois começar todo o processo de visita ao CT, fazer os exames médicos que restam ali para confirmar o contrato que ele assina com o Grêmio. Marco, quantas pessoas aí? A gente está vendo bastante gente atrás de ti, como é que está o movimento de torcedores? Olha, César, me lembra um pouco como foi a recepção ao Arthur. Se vocês lembram, também teve um contingente parecido. Até acho que do Arthur tinha um pouquinho mais. Mas, assim, por conta do período também de férias, né? Tem muita gente na praia. Faz sentido que também não tenha, assim, tanta gente, porque foi um pouco mais rápido também, né? A do Arthur teve uma semana quase de anúncio dizendo que ele chegaria hoje, que chegaria na data, no caso. E o TT foi mais rápido, né? O TT tinha previsão de vir a Porto Alegre na semana passada, foi adiado. Segunda-feira, 11 horas, pousa aqui o avião do TT. Em alguns instantes deve estar chegando aqui em Porto Alegre. Ô Marco, tu chegou a conversar com torcida por aí, com torcedores? Não sei se tu consegue dar uma palavrinha com algum deles aí para saber dessa expectativa aí do TT, né? Ele que volta agora pro Grêmio para atuar como profissional, tá vindo com uma expectativa muito grande em cima dele, né? A gente vê até pelo fato da torcida estar aí no estádio. Não sei se consegue falar com alguém por aí. Cacau, eu vou chamar alguém aqui agora, mas assim, nas pessoas que eu cheguei, rapidamente, vamos fazer o deslocamento juntos aqui com o Yuri, nosso Cinegra. Vamos se aproximar aqui e tentar só cuidar o trânsito, né? Porque tem um fluxo constante de veículos. Tchau, vem cá. Vem cá. Por favor. Vem cá, Bibi, como é que é teu nome, por favor? Henrique. Henrique, a gente tá falando aqui ao vivo no Segue o Fio. Queria que tu falasse um pouquinho da expectativa do TT. Sei que parece um cara mais jovem, não sei se tu chegou a ver, acompanhar a trajetória dele no clube ainda na base. O que tu espera do TT aqui em Porto Alegre, no Grêmio? Eu espero que ele faça nós campeões da Sula, né? Nossa expectativa, faça muito gol. Eu sei que ele foi muito jovem, né? Para fora do país, a gente vendeu ele muito jovem. Mas que agora que ele voltou, ele faça bons jogos, dê alegria à torcida. E com a velocidade dele, nas pontas, que sempre foi a nossa característica, né? Faça a nossa alegria. E tu acha que além do TT precisa de mais quantos jogadores para fechar esse grupo do Grêmio pro início do ano? Eu acho que a troca do Thiago Volpi, né, pelo Everton do Palmeiras é uma boa, mas o meio ali tá bem fechado, com o Arthur, com o Dodi, com o Coedjar, e o ataque tá ótimo, com o Carlos Vinícius, que foi um baita artilheiro da temporada passada, e nas pontas, agora com a vinda do namorado da Colômbia, né, e o TT, acho que nosso time tá muito bom, que dá pra lutar pro título. Para fechar, nós temos o CCD muito empolgado com o Thiaguinho. Certo. Tu te coloca no grupo dos fãs do Thiaguinho também já? Muito. Um dia eu já joguei bola com ele num condomínio que a tia do meu colega mora no mesmo. E, pô, é um craque, é um fenômeno. Eu acompanho muito ele na base, agora que ele subiu pro profissional nesse jogo contra a Avenida, ele e o Roger jogaram muito. Tô nesse grupo. Valeu, velho. Obrigado pela gentileza, viu? Muito obrigado. Então, Cacau, a gente vê que assim tem um clima de...
otimismo. Soquinho? Pois é. A gente é malevolência, né, do repórter acostumado a fazer entradas ao vivo. Que isso, joga muito, né, Marco? Joga muito. Bom, não sei se tu tiver mais alguma informação depois para aparecer, para voltar com a gente. Aí tu nos chama, nos dá um alô, passa um protetor aí, porque vai ficar no sol, né? Pois é, eu esqueci de novo o protetor, mas tudo bem, faz parte do trabalho. Qualquer coisa eu assumo você, gente. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Até mais. Tá bom, Marco, valeu. Bom, gente, a expectativa tá alta lá, né, para essa chegada do TT. A gente viu ali o torcedor super bem informado. O Grêmio, acho que o Simon pode falar com mais precisão. O Grêmio segurou ele em São Paulo para que ele chegasse hoje, né? Desde sexta-feira ele tem em São Paulo. Chegou sexta, 5 da manhã. Não, porque o Grêmio não estaria, né? Em tese, os dirigentes e o trabalho do Grêmio não estaria à disposição. Ele treinou por lá, tá? Acho que ele... Mas dava para ter trazido na sexta, né? Já para ser reincorporado. Eu acho também que é legal. O Grêmio está tentando mudar a forma de comunicar as coisas, está tentando fazer tudo mais organizado. E a gente tem que entender o esforço do Grêmio nisso. Talvez esse episódio aí, se viesse trabalhar melhor aqui, a gente não sabe que nível tá físico, porque tem uma... ele vinha treinando lá, ele estava à disposição para jogar Campeonato Grego agora. Tem uma diferença desses jogadores que vêm da Europa, porque eles estão no meio da temporada. É o auge, né? Então o auge físico. Do jogador que tá começando. Mas, César, vamos lá. O auge físico dele, se a gente pegar, eu não sou especialista em preparação física, mas a gente tem Copa do Mundo. E não para por 30 dias o calendário no Brasil, para por 45. O período vai ser maior esse ano, porque a Copa é maior. E também tem uma exigência da FIFA de liberação e pausa por mais tempo para uma preparação mais adequada das seleções. Então, dá para definir que o calendário de 26 no Brasil vai ser dividido até junho uma coisa e depois a Copa outra. Então, fisicamente, ele vai poder se dedicar, o auge dele vai valer também para cá. Claro que vai ter adequação. Eu imagino o Namorado e o TT estreando já no sábado, porque quarta-feira não vai ter torcida, e naturalmente são 2 dias, portões fechados. Então, sábado, uma grande festa contra o São Luís. O Grêmio joga pela terceira rodada. Na comparação direta com o Inter, é inevitável, porque eles são os 2 principais candidatos ao título gaúcho. O título gaúcho é o mais ganhável para Grêmio e para Inter nesse momento da história de cada um. É transitório essa distância oceânica que temos hoje de Grêmio e Inter em relação a Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Mas o início do Grêmio, Cacau, comparado ao do Internacional, ele é infinitamente mais promissor. Olha só, a gente vai continuar falando dos reforços de Luiz Castro, a gente vai inverter nossos fios, tá, para seguir nesse assunto, porque no ano passado, no começo do Gauchão, o técnico Quinteiros pedia reforços e agora o discurso do Luiz Castro parece ser diferente. Roda aí. Estamos tratando de ponernos de acuerdo con la Secretaría Técnica del club para incorporar lo más rápido posible un extremo, 2 marcadores centrales, laterales izquierdos y también algún delantero ou um extremo que pueda jugar como delantero. A administração sabe bem aquilo que eu pretendo e sabe bem uma outra necessidade que pode haver no grupo. E o grupo espera isso. Agora estamos tranquilos e estamos focados com os jogadores que temos. Não nos vamos lamentar nunca, como eu vos disse, por não ter os jogadores. Temos estes, é com estes que estamos a trabalhar, não quero saber se... Ok, vai chegar o TT e o Namorado, vão ser integrados e vamos trabalhar com eles. Mas a partir daí a administração sabe exatamente aquilo que eu quero, mas eu vou esperar que realmente atendam. Se não atenderam, vamos seguir assim. Está vendo uma boa diferença, né? Que o Quinteiros pedia quase o time inteiro, o Luiz Castro aceitando... Por justiça, tá? Por justiça. O nível dos jogadores do Luiz Castro é muito diferente do nível dos jogadores que o Quinteiros tinha. Tá. O Luiz Castro, por exemplo, ele começa com uma base que tem os 4 jogadores que... O Mike era o lateral esquerdo, né? Não. Eu dou a escalação aqui. A gente fez esse exercício no balanço final de sábado. Grando, Rodrigo Eli, Gemerson e Mike... Dodi, Edenilson e Cristaldo. O Vijaçante, naquele momento ainda jogava. Kiki, Bright White e... Acho que não era o Kiki ainda. Era o Pavon, tinha um outro... Eu vou pegar aqui o time. Esse é o time. Mas você tem toda a razão. São 2 coisas. Primeiro, o Quinteiros precisava de reforços mais do que o Luiz Castro precisa. Mas, independentemente disso, há também uma forma de lidar, que é o Luiz Castro tendo uma
lealdade, uma parceria com a direção sem promovê-la, sem pressioná-la em relação ao microfone. O Quinteiros não, ele chegava, o que ele viu assustou o Quinteiros. E ele foi pro microfone para tentar agilizar o processo. Primeiro Grêmio de 25, empate com o Brasil de Pelotas, que seria rebaixado no Gauchão do ano passado. Grando, João Pedro, depois João Lucas, Gemerson, Eli, depois Gustavo Martins e Mike. Dodi, Vila Sante, depois PP, Pavon, depois Edenilson, Cristaldo e Aravena, na frente Bright White, que saiu para a entrada do Arezzo. É um Grêmio bem diferente na nominata, apenas 2 remanescentes. Bem pior. O do Quinteiros era muito pior. Só quero fazer uma ressalva, tá? O Quinteiros, ele não conhecia a realidade de futebol brasileiro, fato que o Luiz Castro conhece pela passagem pelo Botafogo. E tem um outro ponto, essa entrevista do Quinteiros foi depois da 4ª rodada, então ele já sabia e já tinha conhecido mais o elenco. Ontem nós começamos a falar, o Vaguinho levou para um outro lado a minha conversa. Vocês dois discutindo, divertindo? Não. Novidade? Depois ele viu o que eu estava querendo dizer. Vou botar uma pimentinha. Um dos momentos mais tristes para mim da história do futebol gaúcho, um dos momentos mais tristes foi a entrevista do Vitão pro Flamengo. Calma, isso é depois. Nós vamos falar... Vamos, isso é depois. Não me vem me atropelar as coisas, por favor. Estamos indo amarelo muito bem. Nele, Estamos indo muito bem hoje. Vamos fazer um programa legal. A gente vê... Tu não me olha desse jeito. A gente viu ali o torcedor falando... Amarelo, por favor. Calma, eu quero... Vamos, Cacau. É que eu preciso da opinião dele agora. Eu aprendi uma coisa, eu não questiono ela. Ele sabe que ele fica quieto. Eu morro de medo. Ele fica quieto. Não, gente, mas ali, só pra fechar esse assunto, a gente viu o torcedor falando sobre os reforços no Grêmio, né? O enamorado que tá chegando, o TT, pra ele só vir o Everton no lugar do Volpi e tá tudo bem. O Volpi já não é titular, né? Ele se desescalou ao final da temporada passada. A direção é nova, o treinador é novo. Ele chega com toda a legitimidade de dizer: olha, Volpi, você vai sentar no banco pro Grando, o que não é nada injusto. Assim como faz sentido você procurar um goleiro afirmado como o Everton. O Everton me lembra muito, eu que sou nego velho, César. A Cacau não viu jogar, o Simon não viu jogar, você se viu pouco. Emerson Leão. Viu bastante. É porque eu estou considerando você mais jovem. Isso, 69, o Leão veio para cá em 80. Viu bastante. Em 80, o Leão foi um dos maiores goleiros da história do Grêmio. Mas você lembra o que se dizia sempre do Leão? Difícil de grupo. É um individualista. Mas eles não... Tu tem essa leitura do... O Everton, eu já ouvi bastante do Everton que ele é o chato do grupo. O Leão, por exemplo, uma das chatices que eram apontadas em relação ao Leão é que ele trabalhava muito, imagina. Ele gostava de chegar mais cedo e queria que os outros o acompanhassem no treinamento. O Everton é da mesma levada. Mas então ele é chato, ele é individualista. Ele é um goleiraço, ele é multicampeão com o Palmeiras. Se ele vier para o Grêmio, é um super reforço. Eu não contrataria, iria no Marcelo Groy. Não. Se é para trazer um goleiro experiente... que conhece a realidade. Eu só não acompanho você. Olha a enquete de amanhã, hein? Olha a enquete eu não de amanhã, acompanho você porque eu não faço a menor ideia do que o Marcelo Groy está jogando. E o Everton, até se machucar no ano passado e aí perde a posição para o Carlos Miguel, o Everton mantinha um padrão muito alto de atuação. O Marcelo Groy não sei como está. O Marcelo tem um problema que ele não vai resolver. E hoje o futebol pede para jogar com os pés. O Marcelo não joga. Tá, mas o Luiz Castro no Botafogo colocou o Gatito Fernandes e depois o PR, que nunca foram exímios jogadores com os pés. Quando precisou dar uma mexida no time, melhorar, perdeu. Tá, então se é pra jogar com os pés, bota o Volpi. Não, o Volpi pera aí. O Volpi, qualquer chute é gol. Pera aí. Não. Tá, mas o Everton também já é questionado no Palmeiras, gente. Não bota o Everton. O Everton é questionado no Palmeiras. Escute, meu querido amigo. O Everton é questionado. Bota o Palmeiras queria o grande do CCD. O Palmeiras queria o grande do CCD pra fazer a transição com o Everton. Olha o seu pescoço. Olha o seu pescoço. Nós não vamos ficar num programa onde o senhor Simon Bianchini vai botar o Everton na frase do Volpi. Mas tu tá trazendo a qualidade de jogar com os pés? Não pode fazer isso aí. A câmera tá lá, ó. Pô, te vira devagar, César. Não pode. Tá com bico de papagaio. Simon Bianchini, um repórter de mão cheia, não pode dizer uma frase dessas. Ah, mas tu tá trazendo a qualidade de jogar com os pés? Se esse é o critério. Tá, beleza, aceito. Bolo, tem bolo. Vai, acha. Não tem. Ô, gente, uns recados Largou por aqui. tudo mesmo. Tu volta aí, tu te senta aqui, ô CCD. Ele tá pedindo o cartão, ó. Senta aqui!
Tu tá tirando de contexto. Tá pedindo tá botando a turma contra mim. Ó, olha aí, ó. Influenciando. Ó, eu tô... Senta aí.